Beto, Paula Moraes falando contigo. Obrigada por estar aqui com a gente. Queria já pegar justamente esse ponto, né, de dominância fiscal, principalmente pela leitura que a gente vê, como você muito bem sinaliza, que as ações do Banco Central não estão funcionando, né? Não necessariamente como gostaríamos, no sentido do próprio Banco Central ter subido um ponto percentual, ter dado esse guidance já de 2 aumentos, né, consecutivos de mesma magnitude, e ainda assim a gente vê essas expectativas ainda muito desancoradas. E um dos pontos que você também citou sobre essa expectativa sobre o pacote de corte de gastos, que deve ser votado, precisa ser votado ainda esta semana, mas o mercado ainda fica muito reticente, né? Se vai ser suficiente. Não, já sabe que não vai ser suficiente, mas muito mais reticente se vai ser desidratado, se vai ter ainda uma piora nessa percepção sobre essas medidas fiscais. Caso o pacote seja de fato votado, né, venha ali como o previsto, apesar do mercado não enxergar os 70 bi de economia, como a equipe econômica garante aí nos próximos 2 anos, mas ainda assim, se conseguir passar, você acha que isso conseguiria ter força para trazer um alívio nesse pessimismo? Qual o trigger que nós teríamos, de repente, além deste cenário que nós estamos vivendo hoje, para que o mercado consiga, pelo menos, respirar ali, pensando já numa perspectiva para 2025? Obrigado, Paula. E alívio certamente traria, tá? Mas a gente não precisa de alívio, tá? A gente precisa restabelecer por completo a confiança do mercado em relação à questão fiscal. Você vê que um aumento de 1 ponto percentual a mais na taxa Selic e ainda mais essa bola cantada nas próximas reuniões da mesma magnitude, isso por si só já aumenta a nossa dívida em mais de 3 vezes o valor total do anúncio do pacote fiscal, mesmo pegando aquela estimativa do governo que é extremamente otimista, tá? Então, a gente fala muito de gasto, de déficit e superávit primário, mas a gente tem que entender que aumentos subsequentes na nossa taxa de juros gera déficits nominais até, ou seja, que é a nossa dívida pública, dívida do governo total, que acaba se deteriorando e faz com que a gente chegue naqueles 90, 92% de dívida PIB. Então, mesmo que se passe agora o pacote fiscal, a gente tem uma outra situação agora nova, pelo anúncio do pacote frustrado. As expectativas se deterioraram tanto com o pacote frustrado, o anúncio frustrado, que a gente já contratou bem mais dívida do que o benefício que o pacote fiscal traria. E ainda mais, quando a gente vê essa deterioração da própria tramitação em Brasília do pacote fiscal, é isso que faz com que agora que a gente vê no mercado em dezembro, que é muito comum saírem aqueles relatórios grandes, né, de perspectivas de fim de ano, a gente vê que as perspectivas são ruins, né, com acréscimos de alta do câmbio e de alta da taxa Selic a cada dia que passa. Uma evidência interessante que a gente pode ver na ata hoje é que a ata ela justamente reconhece a mudança de postura do Banco Central em relação ao gradualismo. Na verdade, o que a ata mostrou agora não é nada de novo. Ele só faz um alerta muito grande em relação à situação que o país está, né? E joga, obviamente, para o fiscal esse desafio. Uma coisa importante para se falar no meio político é o seguinte: a gente vai entrar em 2025 numa situação muito peculiar, que é uma taxa de juros excepcionalmente alta, tá? Combinado com uma eventual contingência fiscal. Por que eu estou falando isso? Porque nos últimos 2 anos foi feito muito benefício, foi feito muito impulso fiscal, tá? Desde a PEC da transição até o pagamento dos precatórios, aumento de benefícios, aumento das políticas de transferência. Isso agora vai se diminuir, a gente vai ter um impulso fiscal negativo, tá? Mesmo que o pacote fiscal seja pequeno, combinado a uma taxa de juros muito alta. Essa combinação, ela vai bater na popularidade do presidente, tá? A gente sabe que saiu uma pesquisa recente, a gente sabe que a pesquisa mostrou alguma melhora marginal, muito em função do anúncio da reforma da renda, tá? O que dá força para o governo, inclusive, colocar isso em pauta no ano que vem, que é uma ótima reforma, tá? Mas ela está num timing péssimo nesse momento. Então,
Mas o que a gente prevê para 2025 é uma queda muito grande da popularidade do presidente, com um arroxo monetário, né? E agora com impulso fiscal menor e a retirada eventual de benefícios, isso vai impactar na popularidade do presidente, e a gente não sabe ainda quais vão ser as consequências disso, e por isso que o mercado fica muito apreensivo.